Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre o laço while. Se você está acompanhando as videoaulas desde o início, então nós já aprendemos várias coisas. Então vamos acessar aqui o que nós já fizemos. Vou vir aqui na pasta Dolphin e aí aqui já fizemos a introdução sobre a linguagem C, operadores, variáveis e entre outros. E paramos aqui no exemplo de if. Então eu vou criar aqui uma nova pasta para dar continuidade. Vou vir aqui, clicar com o botão direito, vou criar nova pasta, vou colocar número 11 e vou colocar aqui while. Vou acessar essa pasta, clicar com o botão direito nela, abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui, clicar aqui para criar um arquivo, vou colocar um nome qualquer aqui, por exemplo, while.c. E aí eu criei o arquivo. Bom, então aqui, a princípio, nós já vamos começar a entender melhor o que acontece quando nós fazemos a programação. Então você já programou lá até o if, você entendeu que há uma jogada aqui na hora que você escreve o código. O compilador, que no caso que nós estamos usando é o GCC, ele vai acessar esse arquivo, por exemplo, esse aqui, que é o while.c, e vai fazer a leitura desse arquivo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então ele começa aqui, nesse local onde ele está. Então a princípio ele vai ler aqui, não vai ter nada. Aí o que ele vai fazer? Eu venho aqui, sempre o compilador vai procurar pelo main. Então eu venho aqui, defino o main, que é onde vai começar a codificação. Então, feito isso, o compilador identifica que esse int main aqui é a primeira função a ser executada. E automaticamente ele já começa a execução. Então, ele vem aqui e vamos colocar, por exemplo, um printf. Esse printf, ele também é uma opção da linguagem C que será executado. Ou seja, então o compilador vem aqui, procura, acha aqui o int main, então ele dá sequência, pula para a próxima linha, aqui não tem nada, ele não faz nada, e aqui tem o printf, então ele identifica o printf. O printf nosso aqui está vazio, não tem ponto e vírgula no final, não tem nada. Então, se nós salvarmos aqui e compilarmos, ele vai dar erro. Se você quiser, pode fazer o teste aí. Então, nós temos que preencher corretamente. Então, tem que colocar um ponto e vírgula aqui no final. E aqui dentro do printf, nós podemos colocar algumas coisas. Por exemplo, uma string. Então, a string fica dentro da aspa. A partir desse momento, tem uma string que está vazia. Então, nós podemos escrever aqui, valor, e esse valor aqui, posso colocar até uma setinha aqui, se quiser, entendeu? E aí ele escreve um valor qualquer. Então eu posso colocar aqui uma variável, aí eu divido ela com essa vírgula. Essa variável aqui eu posso colocar um nome qualquer, vou colocar, por exemplo, num, que é uma variável qualquer. Só que eu não tenho essa variável aqui, então eu tenho que criar. E eu tenho que criar essa variável sempre antes dela ser usada. Se eu colocar ela aqui, como o compilador vem de cima para baixo, ele vai dar um erro. Então eu tenho que criar antes. Então vem aqui e crio a variável. E o tipo da variável eu vou escolher. Eu posso colocar aqui float, int, e aí são os tipos. Isso aí você vai aprendendo com o tempo, mas se quiser pode buscar aí informação em algum site de busca sobre os tipos de dados aqui na linguagem C. E pode procurar em outras também, Python e Java e por aí vai. Então aí você faz uma comparação desses tipos. E aí eu tenho aqui a variável, então eu posso usar ela aqui. Só que aqui na linguagem C eu tenho que identificar o valor dessa variável através de uma máscara aqui. Eu venho então e coloco uma porcentagem e o tipo de variável. Como ela é inteiro, eu coloco aqui decimal. Posso colocar inteiro também, mas eu utilizo aqui, vejo que é bem utilizado o decimal. Então eu deixo aqui assim,
dessa forma. Então, a partir desse momento aqui, ó, eu já tenho uma formulação. E aqui, esse num, ele ainda não tem valor. Então, eu posso colocar um valor nesse num aqui, por exemplo, um valor 5. E aí, eu venho aqui e dou um Ctrl S para salvar. Agora, ele vai imprimir o valor 5 na tela. E como nós fazemos isso? Eu venho aqui em terminal, novo terminal. Com o terminal aberto, eu venho aqui, coloco gcc e coloco o nome do arquivo, while.c. E dou um Enter. Feito isso, ele vai compilar. Observe que já deu erros aqui. Vamos ver o que deu de errado aqui. Se nós observarmos, aqui ó, ele já vai trazendo as informações. O compilador é muito bom porque ele já traz a informação de que nós esquecemos de colocar a biblioteca. Já vem até escrito aqui, ó. Eu pego essa informação. Aqui ele não aceita Ctrl C, eu tenho que vir aqui e clicar com o botão direito e em copiar. Eu venho aqui no início e dou um Ctrl V, aqui ele aceita o Ctrl V. Então agora eu tenho colocado aqui a biblioteca. Então o compilador vai vir aqui, vai ler essa biblioteca, vai salvar a biblioteca, buscar lá nas informações do compilador tudo sobre essa biblioteca para poder ele executar aqui o printf. Então agora sim ele vai dar certo. Então vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e compilar. Feito isso, eu tenho um arquivo, então eu ponho um ponto barra aqui, a.alt e dou um Enter. Observe que o arquivo gerou aqui. Então eu dou um Enter aqui, ele traz aqui, ó, valor.5. Tá vendo que ele ficou na mesma linha? Então eu venho aqui e dou um barra N. Aí ele vai saltar a linha. Então vamos lá de novo. Vou salvar aqui. Ó, agora sim ele tem valor 5. Então observe que eu tenho essa informação. Então eu posso vir aqui, ó, logo abaixo dessa informação aqui e criar uma outra variável, que é i. E aí eu vou inicializar esse i com 0. Agora eu vou vir aqui e trocar num por i. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui compilar e executar. Observe que agora ele trouxe o valor 0. Então, eu tendo essa informação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, se você já aprendeu, então, eu vou colocar se i menor que num, aí ele vai entrar aqui e executar esse printf aqui, ó. Feito dessa forma, agora eu tenho o valor. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Observe que ele vai imprimir o i só se o i for menor que o 5. O i é menor que o 5? Com certeza, né? O i vale 0. Então, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ele vai imprimir esse valor. Então, agora eu tenho o i. E aí eu posso fazer uma outra jogada aqui, ó. Eu posso incrementar o i fazendo dessa forma aqui, ó. Eu pego o i, como ele entrou aqui, eu vou pegar o i e ele vai receber o i mais 1. Então aí eu vou incrementar, o i vai passar a ter outro valor. Eu faço dessa forma aqui, ó, dou um incremento ao valor do i. E aí, o que ele faz? O compilador vem, armazena aqui o i, vai ter o valor 0, então ele vem aqui e pergunta se i é menor que num, é 0. O i, no caso aqui é 0, é menor que o num é 5. Então ele vai entrar. Quando ele entrar aqui, ó, nessa chave, ele vai executar esse printf aqui e vai imprimir 0, porque o i vale 0. Então, depois que ele imprimir 0, ele vai pegar o i que vale 0 mais 1 e o i vai passar a valer 1, porque ele salva o valor aqui no i. Se eu vier aqui e copiar novamente essa informação e colocar na sequência aqui, ó, ele vai fazer, viu que eu não alterei nada. Só que aqui, ó, ele vai imprimir duas vezes. Ele vai imprimir aqui o valor 0 e aqui o valor 1. Vamos testar? Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, fazer isso. E pronto, olha lá. O valor é 0 e 1. Então, eu posso fazer isso aqui mais algumas vezes. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C e vir aqui mais uma vez, mais duas vezes. Então aqui o primeiro valor de i é 0, depois 1, depois 2, depois 3, e eu vou colocar mais uma vez aqui, ó, que é
4. Então, ele vai imprimir o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá? Vou salvar primeiro, né? Ctrl S. E vou vir aqui compilar. E agora eu vou executar. Pronto, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui e colocar mais uma vez, ele vai imprimir o 5. Então, agora raciocina. Será que ele vai imprimir o 5? Conseguiu raciocinar? Observe, i menor que num significa que o i agora vale 5. Então, 5 é menor que 5? Não. 5 é igual a 5, então ele não vai imprimir o 5. Então, vamos testar? Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e compilar e agora executar. Tá vendo? Ele não imprime o 5. Por quê? Porque aqui ele vem, compara, deu falso, ele pula para cá. Ó. Ele não executa o que está aqui dentro, ele pula para cá e dá continuação. Então, a codificação é desse jeito. Agora, se eu quisesse imprimir aqui o valor de 50, se não fosse 50, aí ele passaria? Passaria, porque o i agora ele é menor. Então, se eu vier aqui, olha lá, ó, o 5 passou. Então, se eu quiser imprimir os 50 números, no caso 49, de 0 a 49, eu teria que fazer o if aqui, ó, na sequência até dar 49 vezes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e trocar tudo isso aqui, ó, por um laço. Então, vamos tentar isso aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui e deixar só essas duas ali, ó, só para ficar mais ou menos simbólico. Então, eu vou deixar aquelas duas partes lá. Vou tirar aqui também em cima, vou deixar só 5 e vou vir aqui, ó. Então, observe aqui, ó, eu tenho o if. Ao invés de eu usar o if, eu vou usar while. Pronto. Então, eu já tenho o while e a estrutura é a mesma. Ó, desse jeito. Então, agora eu tenho uma estrutura. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, que é de inicialização do i. Então, eu vou vir aqui e colocar o i nesse local. Pronto, vou inicializar ele. Então, vou só separar aqui com um printf aqui, ó. Printf. E dentro desse printf aqui, eu vou colocar um separador. Dessa forma aqui, ó. Pronto. Então, a parte de cima vai escrever uma coisa, a parte de baixo outra. Só que observa, eu estou usando o i aqui, aqui eu inicio o i novamente, não tem problema, eu posso iniciar novamente. Então eu estou usando ele aqui, depois eu posso inicializar ele novamente e é a mesma coisa de eu zerar o valor de i. Então feito isso, agora eu aqui nesse ponto, eu posso pegar a mesma coisa, a mesma comparação aqui, ó. Vou vir aqui, dar um Ctrl C e aqui um Ctrl V. Pronto, e posso pegar essa mesma informação daqui de dentro também. Ó. Dar um Ctrl C e aqui dentro um Ctrl V. Aí eu tenho essa informação. Agora observe que eu vou escrever, do jeito que eu fiz aqui, ele vai escrever até o 5, nesse aqui ele vai escrever 0 e 1, e aqui ele vai escrever de 0 a 4. Então vamos lá, vamos testar? Já salvei, então vou vir aqui compilar. Aqui ele faltou o ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S para salvar novamente. Vou vir aqui, compilar. Ele está dando algo de errado aqui. Ele não aceita declarar o i novamente. É interessante. Bom, então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e apenas inicializo o i. Eu não lembrava dessa regra. Tudo bem, isso aí é normal. A gente vai... Por isso que é bom o compilador nos informar. Então ele informou, e aí que eu não posso declarar novamente a variável i. E aí agora você também já sabe. E aí eu só inicializo ela aqui. Então eu posso fazer do mesmo jeito aqui, ó. Ao invés de eu já declarar inicializar, eu venho aqui e inicializo ela lá e declaro ela aqui, ó, do lado do 5. Pronto. Agora sim eu posso utilizar. Então venho aqui e GCC deu certo, agora eu imprimo. Observe que ele imprimiu o valor 1
Então vamos ver aqui onde nós erramos. Se o I aqui é 0, por que que ele imprimiu o valor 1? Ah não, é porque ele imprimiu aqui, ó, que eu não tenho eu não saltei uma linha, então vou colocar um /N aqui e Ctrl S para salvar. Agora sim, vem cá e imprima aí, ó, pronto. Aqui ele colocou o valor 0 e 1 e aqui 0 ao 4. Então, aquela codificação que nós fizemos aqui para cima, ela foi substituída por essa aqui, ó. Agora, se nós quisermos, nós podemos apagar aqui para não atrapalhar, ó, o código ao tamanho que ele ficou. E aqui nós podemos mudar o valor de num para 50. Olha lá, vamos testar? Pronto. Tá vendo? Aqui agora ele imprimiu os 49. Então o que que acontece aqui? A ideia do compilador, ela vem aqui, salva a biblioteca, vem aqui, declara as variáveis, inicializa o i com 0, ele desce aqui para o while, faz a verificação, i menor que num. Se for menor, o que que ele faz? Ele entra para aqui, ou seja, ele vem para essa parte aqui, imprime, faz essa codificação aqui que nós fizemos também, e ele, ou seja, ele incrementa o valor de i e ele chega aqui. Aí, ele, ao invés dele seguir viagem aqui para baixo, ele vai voltar. Como é um while, ele vai voltar aqui, ó, nessa parte aqui novamente, ó, e vai testar novamente, i menor que num. Então, ele vai fazer isso várias vezes. Enquanto eu tiver com o valor de i menor que num, ele vai fazendo. Ou seja, a partir do momento que o valor de i for 50, aí ele vai testar i é menor que num, ou seja, 50 é menor que 50? Não, aí é falso. Aí, ao invés dele entrar e executar aqui, ele vai pular para essa parte aqui, ó, e aí ele dá sequência e termina o programa porque não tem mais nenhuma codificação abaixo, só esse retorno aqui. Entendeu? Então por isso que é chamado de laço, porque ele vai fazendo laço. Ele vai, chega, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, dependendo do tamanho da comparação aqui, ó, se menor que num. Então essa comparação você coloca o número que você quiser aqui. E aí você tem esse laço, por isso que ele fica rodando, 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 rodando. Se você vier aqui tirar essa comparação aqui, ó, ele vai ficar rodando indefinidamente, ele vai dar um loop e vai, se conforme for, pode até estourar a pilha de memória e pode dar um problema. Então tem que ter atenção na hora que estiver utilizando o laço, porque tem que ser cauteloso, porque se você estiver trabalhando em produção, fizer um laço e onde ele estoure a pilha, pode parar até um projeto que esteja rodando lá em produção. Então tem que ter cuidado nesse sentido. Mas no caso aqui é você entender mesmo o que faz o laço parar. Entendeu isso? Acabou. Você já aprendeu como funciona o laço while. Dentre os laços nós podemos também ter outros laços, que nós vamos ver em aulas futuras. Então aprenda, faça outros whiles aí e entenda corretamente como que funciona. Se não entendeu, volte à aula um pouquinho anteriormente, veja o que eu expliquei, que você vai entender corretamente o que significa esse laço aqui. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.